Desenvolvimento de negócios e relacionamento. Uma coisa que acontece, que é um fato e que a gente tem que entender, considerar e praticar é o seguinte. A tecnologia, e eu não estou falando só de Brasil, mas do mundo, a tecnologia de um modo geral, ela serve para uma única coisa, para dar suporte, para sustentar as práticas de negócios. Isso na linguagem do mundo corporativo, que é de onde eu venho. Eu, como administrador de empresas, tenho toda uma trajetória de anos dentro de consultorias, sempre atuando em consultorias empresariais, e esse é o dito do mundo corporativo. A tecnologia serve para suportar os processos de negócios, as práticas de negócios, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa do seguinte, se você é um advogado e você tem uma determinada prática como advogado, seja no segmento da advocacia que for, não importa, você precisa de tecnologias que deem sustentação a toda essa prática que você desenvolve no seu dia a dia. Correto? E daí tudo que a Sandra já colocou e que foi muito debatido tem tudo a ver. Tem uma ligação muito grande, muito forte. Então, por exemplo, nós vamos falar agora de desenvolvimento de negócios e relacionamento, que é uma dimensão, digamos assim, menos virtual e mais física do processo, mas que em momento nenhum é dissociada. Uma coisa está muito ligada à outra, né? O marketing diz o seguinte, o marketing ele entra com todo o seu aparato para, em última análise, isso está mais ou menos expresso naquela frase do Kotler, que a Sandra mostrou no início, o marketing entra com o seu aparato todo para sustentar a prática de vendas, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que se utilizar de todo esse aparato de marketing, de todo esse aparato de tecnologia, para sustentar a nossa prática de desenvolvimento de negócios, de relacionamento e alcançar os nossos objetivos, de ter mais clientes, de vender os nossos serviços e por aí vai. O mundo está mudando. Aliás, já mudou muito, bastante, né? E de tempos para cá. Eu me lembro que, lá na década de 80, quando eu tinha cabelo e eles não eram brancos, naquela época eu já estudava o curso chamado de processamento de dados. Eu aprendi a lidar com cartões perfurados. A minha formação em tecnologia se deu no ambiente de mainframes, os grandes computadores de grande porte, aquela coisa toda. E eu lembro que eu aprendi a perfurar cartões na escola de processamento de dados. De lá para cá, a coisa progrediu e hoje a gente está falando em web, em Facebook, que é uma tecnologia absolutamente lá nas alturas em comparação àquilo que acontecia há 25 ou 30 anos atrás. Então, quer dizer, o mundo já mudou bastante, mas a transformação, a mudança é contínua e vai mudar muito mais. Então, se os advogados, bem como qualquer outro profissional, mas focando nos advogados aqui, não entenderem que existe a necessidade de uma compreensão do que está acontecendo no mundo, no sentido de absorver uma nova mentalidade, uma nova prática decorrente dessa mentalidade nova, no mínimo, ele vai perder competitividade, ele vai perder oportunidades, né? Então, tudo isso que já foi falado e que a gente vai continuar falando aqui visa dar a vocês um pouco mais de subsídio para um sucesso ainda maior, melhor na profissão de vocês, ok? Vamos lá. Essa palestra que eu vou fazer é, na verdade, um curso, é um treinamento
de desenvolvimento de negócios e relacionamento que nós ministramos pela Advoco Brasil, que é a nossa consultoria, e que agora nós trouxemos aqui para vocês para pensar algumas coisas interessantes e mostrar para vocês nesta tarde, ok? A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte, vejam bem as perguntas. Quais são as atitudes mais adequadas a cada contexto? Isso falando de desenvolvimento de negócios e relacionamento. Quais são os métodos por detrás de cada atitude? Qual é a personalidade mais adequada? Já me perguntaram o seguinte, sabe o que é? Esse negócio de desenvolver negócio, a gente tem que ter uma certa personalidade e tal. Eu falei, você está querendo dizer que... Foi uma pessoa que me perguntou isso, específica, né? Eu falei, você está querendo dizer que o desenvolvedor de negócios tem que saber contar piada e tem que ser um cara divertido? Eu falei, não é nada disso. Eu falei, isso daí é a mentalidade do caixeiro viajante, lá dos anos 20, 30, do sertão e tal. Eu falei, isso não existe mais. Aí tem essas 3 bolinhas aí que vocês estão vendo. Obtenção de conhecimento, estabelecimento de confiança e prática do relacionamento. No caso de vocês, advogados, vocês precisam dominar aquilo que vocês fazem. Básico, óbvio. Por que, Osmar? Vamos supor que um jovem advogado me perguntasse. Eu diria para ele assim, por causa do seguinte, jovem advogado, você só vai conseguir ganhar a confiança das pessoas que vão te contratar se você tiver conhecimento, se você tiver propriedade naquilo que você fala. Não é verdade isso? Eu garanto que vocês concordam comigo. As pessoas contratam um advogado ou qualquer outro profissional porque elas confiam no conhecimento dele. E a partir dessa confiança estabelecida, desenvolve-se todo um processo de relacionamento. Vocês já viram aquele tipo de relacionamento que você conheceu a pessoa, mas o relacionamento não flui? É porque a pessoa não confia em você. E ela não confia em você não é porque você é feio, ou porque o seu perfume não agrada, não é nada disso. Ela não confia em você porque ela não sabe, ela não conhece o seu conteúdo de conhecimento. Então, se você é um advogado, você fala assim, eu sou um advogado da área tributária. Aí o cara olha para você e fala, tá, e daí? Né? Então, assim, tem que existir uma obtenção de conhecimento, uma demonstração desse conhecimento, uma demonstração prática para que haja confiança e um relacionamento sólido, para que ele se consolide. Muito bem, estas atitudes, então, nós precisamos desenvolver. Aí, na sequência dessas atitudes que a gente desenvolve, vem os passos que a gente precisa percorrer para desenvolver o tal do processo de vendas pessoais. Não pode falar vendas, né? A Sandra falou que essa palavra não é simpática aos advogados. Para que a gente desenvolva aí os passos de desenvolvimento de negócios. Eu também prefiro essa expressão, porque vendas também é um termo estigmatizado, né? Venda é muitas vezes ligado àquele indivíduo chato, pegajoso, que aborrece e que nós não queremos ser, né? E é um erro, mas esse estigma existe, infelizmente. Agora, quando a gente fala desenvolvimento de negócios ou desenvolvedor de negócios, o termo ou a expressão está diretamente vinculada a um indivíduo que senta, negocia, explica, esclarece. Ele é um consultor. Ele é um consultor, né? Então, vamos usar desenvolvimento de negócios, desenvolvedor de negócios. Então, o primeiro passo para a gente atingir esse objetivo de ser esse desenvolvedor de negócios, e aí eu tenho mais algumas perguntas.
Como entender uma organização e o seu ecossistema, ou seja, tudo que gira em torno dela, porque você não quer vender para ela, tem que entender tudo a respeito dela e tudo que gira em torno dela. Como fazer isso? Como trabalhar a definição do público-alvo? Vocês já viram aquele tipo de pessoa que, poxa vida, eu quero ser um advogado de sucesso que nem o Cagé. Né? Mas, para quem que você quer vender? Porque, tudo bem, querer é poder até um certo ponto, não é não? De um certo ponto em diante, se você não aplicar uma certa inteligência naquilo que você está fazendo, você não vai atingir os teus objetivos. Então, eu sempre dou um exemplo que me incomoda, na verdade, eu sempre vejo. Você está andando pela rua, de repente tem uma padaria, em cima da padaria uma placa escrita assim em vermelho, advocacia, e às vezes até embaixo contabilidade, né? E às vezes imobiliária, né? E daí o cara faz uma relação de coisas, ele atende isso, aquilo outro, nossa, eu falo, meu, esse é o cara esse daí, hein? Ele atende absolutamente tudo. Então, quer dizer, ele vende de tudo, ele oferece de tudo, ele faz tudo para todo mundo. Você quer alguma coisa, você vai lá que tem, né? Isso é muito questionável. Pode ser que tenha alguma eficácia em algum momento, em algum nível, mas isso tudo é muito questionável, porque é sabido pela ciência de marketing que quando você quer colocar algum produto ou serviço à disposição de alguém, do mercado, você tem que segmentar esse mercado, você tem que delimitar exatamente para quem você quer vender, com quem você quer comunicar, né? Agora, como que a gente faz isso? Essa é uma grande questão. A outra, como definir as fontes de prospecção? Tudo bem, eu já defini meu mercado-alvo e tal, e não sei o quê, eu vou iniciar um trabalho agora de prospecção, mas eu tenho que me valer de algumas fontes. Onde estão elas? O que são as fontes de prospecção? Para vocês saberem, uma fonte de prospecção, por exemplo, é o seguinte, eu recebi uma indicação. Esse alguém que me deu essa indicação valiosa, porque indicações, via de regra, são valiosíssimas. Esse alguém é uma fonte de prospecção. Agora, há outras, há várias outras. Quais são elas e como descobri-las e como fazer isso? Depois, como utilizar a metodologia do funil? Essa coisa que está aí do lado, esse desenho que parece, na verdade, um alien, né, porque eu acho que de longe não dá para ver direito, na verdade, é a figura de um funil com algumas ações interativas com esse funil e tal. Depois, quem quiser essa apresentação, me manda um e-mail, tá bom? Que daí eu mando a apresentação, aí vocês podem analisar o desenho direitinho no escritório de vocês, em casa, enfim, né? Mas aí o que acontece? A metodologia do funil, em linhas gerais, ela diz o seguinte, tudo, absolutamente tudo que você faz em termos de conversas, relacionamento e tal, tem que ir afunilando no sentido de levar para uma venda. Aí teve alguém que me disse outro dia, poxa vida, mas eu converso com todo mundo, eu faço relacionamento e tal, blá, blá, vou de um lado para o outro, blá, blá, mas eu não consigo vender, né? Não é vender, é desenvolver negócios. Me corrijam, hein? Eu não consigo. Aí eu falei assim, porque você não está afunilando. Você tem que ir encaminhando as coisas. E daí, dentro desse funil, tem alguns passos. Tem toda uma metodologia de como fazer isso. Entendeu? Mas é necessário ter essa visão do todo para o específico. Eu sempre vou afunilando com o objetivo de concretizar um negócio novo para o meu escritório. Mas aí vem o segundo passo. A gente desenvolveu a metodologia do funil, a gente conseguiu comunicar para o nosso público-alvo, a gente gerou
visitas, agendamentos e tal, vamos visitar as pessoas. Aí esse segundo passo diz o seguinte: quando você fala de visitar alguém, você tem que planejar esta visita. Então, como levantar informações relevantes sobre a empresa que você vai visitar? Sobre a pessoa com quem você vai falar? Note, empresa e pessoa. Como trabalhar as informações levantadas e definir perfis? Perfis de quem? Da empresa e da pessoa. Às vezes mais de uma pessoa. Às vezes numa reunião você tem 3 sócios de empresa ou 3 diretores e coisas assim, né? Como elaborar, preparar um bom material para a reunião? Não é chegar lá, sentar e vamos bater papo. Não, você tem que ter um material minimamente estruturado para que as pessoas entendam o que você está dizendo e mais, para que elas guardem e fiquem olhando para aquilo. Isso é importante. Como elaborar uma boa estratégia de aproximação, de abordagem? Tem gente que é mais fácil de abordar, tem gente que é mais fácil de se aproximar dela. Tem gente que é mais difícil, por características até da própria personalidade. Agora, a gente tem que desenvolver uma boa estratégia para ter sucesso tanto numa situação quanto na outra. Como fazer isso? Né? Como fazer, e dentro dessa coisa da abordagem, da aproximação, como fazer a apresentação pessoal, a minha própria? Usar de boa postura, de empatia, tem que ser empático, tem que ser empático. Semana passada, não, no comecinho dessa semana, eu falei para uma pessoa, assim, a gente tem que ter facilidade para estabelecer empatia. A empatia, e a Cíntia está aqui, ela é psicóloga, ela pode até discorrer melhor sobre isso, com mais propriedade, mas empatia meio que é você se colocar no lugar do outro e ver as coisas a partir da perspectiva do outro. Isso, quando a gente fala de desenvolvimento de negócios e relacionamento, é tudo. É tudo. E às vezes o cara fala assim, poxa, Osmar, eu sigo aqueles passos direitinho e não consigo. Esse pode ser um dos pontos que, de repente, tem uma falha aí, tem um deslize aí. Mas vamos lá. Como conduzir positivamente a conversa? A conversa tem que ser positiva. Quem aqui se lembra daquele desenho? É que faz tempo esse desenho, gente. É que faz tempo esse desenho. Mas tem um desenho do Lípido Hard, ó, ele lembrou. Quantos anos você tem, irmão? 18 anos. Você lembra do Lípido Hard, ô Cajé? Então, ó dia, ó céu, ó azar. Não pode ser assim, não. A conversa tem que ser positiva. Então, como fazer isso? Tudo sobre adequação de trajes e asseio pessoal. Advogado tem que estar bem vestido. O irmão lá da ponta, esqueci seu nome, irmão. Marcos. Estava olhando ali, ó, o relógio bonito, a botuatura, o anel do advogado, olha lá, tem que ser assim, estiloso. Aí imprime uma boa estampa. Uma boa estampa. Enfim, como fazer isso? Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas têm dificuldade com esse tipo de coisa. Agora, para desenvolver toda essa coisa do planejamento, tem que parar, tem que pesquisar, tem que investigar o cliente, tudo que gira em torno dele, para a gente poder adequar tudo isso e desenvolver um bom trabalho. Passo número 3. Esse é muito importante também. Todos os passos são muito importantes, viu, gente? Passo número 3. Pré-venda ainda, dentro do processo de pré-venda, mas um outro aspecto que é a abordagem e o entendimento do cliente. O que é e como conduzir bem o momento do quebra-gelo? O que é o momento do quebra-gelo? Tipo, você chegou para conversar com o seu cliente, não chega já falando de direito, porque a OAB e a seccional, e porque o juiz e o fórum, não. Senta,
relaxa, né? Estabelece a empatia, sente o ambiente, aí você começa a conversar, entendeu? Como fazer para aprender a fazer isso, né? O que fazer? Como conduzir a apresentação de pessoas chaves? Às vezes você está acompanhado de pessoas que são importantes no processo, às vezes essas pessoas estão do outro lado. Enfim, como introduzir o assunto principal na reunião, porque aí tem gente que é especialista em fazer quebra-gelo, mas só fica quebrando o gelo o tempo inteiro e nunca chega ao ponto, e daí a reunião acaba não tendo sentido. Então, a gente ajuda nesse sentido também, porque tem uma forma, uma metodologia para isso. Como fazer uma boa apresentação institucional de produtos e serviços? Por exemplo, quando você pega uma grande banca advocatícia, a Machado Meyer mesmo, a Matos Filho, e Noronha Advogados e outros grandes que tem por aí, no mercado fazendo sucesso, a gente vê que esse pessoal tem apresentações estruturadas, tanto do ponto de vista institucional quanto de produtos e serviços e tal. E eu estava conversando com o pessoal do Matos Filho outro dia, Matos Filho, isso mesmo, eu e a Sandra, e eu falei assim, parabéns, por causa de algumas apresentações que nós vimos deles, muito bem elaboradas e muito bem estruturadas. Agora, quando a gente fala dos advogados, das advocacias menores, infelizmente, a gente não vê isso, né? Então, a coisa é muito empírica e tal, e vamos lá e vamos conversar do nosso jeitão mesmo, e isso faz perder competitividade e oportunidades, né? Aí, seguindo adiante, como fazer uma boa apresentação? Como fazer para ouvir e entender o cliente? Depois, fechando, como fechar com sucesso uma reunião. Mas eu queria destacar essa coisa do ouvir. Sabe aquela coisa de você falar o tempo todo do seu escritório, de quem você é, porque eu sou da OAB, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou o presidente, o diretor e tal, porque o meu escritório é isso, aquilo outro. Aí o cliente fica olhando para você como quem quer dizer, não foi para isso que eu te chamei aqui. Né? Então, assim, a gente tem que falar da gente, do nosso escritório, mas numa medida que não roube do cliente a oportunidade dele expor para você a necessidade dele, a expectativa dele, que é o ponto-chave da visita, da conversa, da reunião, enfim. Então, mais ouvidos e menos boca. Aí esse orelhão aí, né? Mais ouvidos e menos boca. Passo número 4, ainda dentro do processo de pré-vendas, solução e proposta. Você foi lá, você ouviu, você entendeu tal direitinho, agora você tem que elaborar uma solução, você tem que elaborar uma proposta comercial para dar para esse interessado nos teus trabalhos, né? Como fazer para considerar necessidades e expectativas neste processo de elaboração de solução e proposta? Como fazer para considerar aspectos técnicos relevantes? Como desenvolver a solução a ser entregue? Quando a gente fala de solução e de proposta, a gente está falando de um escopo de trabalho. Escopo de trabalho, talvez na administração, na consultoria, essa expressão é muito comum, não sei até que ponto na advocacia, mas de qualquer forma é compreensível. A gente tem que ter um escopo de trabalho muito bem escrito, redigido e demonstrado. Na consultoria, a gente costuma dizer o seguinte, se possível, desenhe. E consultor tem muito essa coisa de falar desenhando, escrever desenhando. Então, se você pega uma proposta de consultoria, ela é cheia de gráficos, ela é cheia de diagramas e tal. Eu não sei até que ponto isso é possível na advocacia. Entretanto, ainda que seja um texto,
esse texto precisa estar redigido de uma forma tão clara que, ao ler, o interessado naquele serviço não tenha dúvidas do que você está propondo para ele, né? Com objetividade, com clareza e tal. Como definir os recursos do trabalho? Porque para entregar um determinado trabalho, sobretudo se você está trabalhando para uma empresa, e se você está defendendo uma pessoa física, é uma situação. Mas se você está defendendo uma empresa, talvez você precise de uma equipe, não é verdade? Como quantificar as horas de trabalho nessa proposta que você vai entregar? Como precificar uma proposta? Existe método para precificar. Então, tem método para tudo isso. Como elaborar uma proposta comercial, enfim, de modo que seja interessante do ponto de vista do conteúdo. Então, o interessado tem que ler aquela proposta e falar, é isso daqui, conteúdo. E bonita, né? Bonita visualmente, do ponto de vista da estética, porque as pessoas emocionais do jeito que são, e a Cíntia pode falar muito melhor disso do que eu, as pessoas são muito emocionais e todo o processo, agora eu vou usar a palavra venda, tá? Todo o processo de venda é um processo emocional. Ainda que ele aconteça dentro de uma grande estrutura empresarial. No frigir dos ovos, como diria a minha avó, é um processo emocional. A pessoa leva em conta uma série de aspectos técnicos e de mercado e tal, mas num dado momento ela fala assim, mas eu gostei mais desse. Emoção. E se a sua apresentação é feia, você corre um risco de repente, perder por causa disso. Osmar, isso no direito não acontece. Será? Pense nisso. Seguindo adiante, passo número 5. Aí a gente sai da pré-venda, porque a gente já apresentou a proposta, e daí a gente entra no processo de negociação. Entrega da proposta, enfrentando objeções e o fechamento do contrato. Como entregar, fazer a apresentação de uma proposta? Não é mandar por e-mail. Isso contraria todas as boas e melhores práticas existentes. É sentar com a pessoa que te pediu a proposta e ler a proposta junto com ela e responder a todas as questões que ela tiver, tanto de dúvidas quanto de objeções. Objeções porque às vezes o cara começa a falar assim, não, mas aqui, não, mas aquilo ali, não, mas aquilo outro, e daí você vai respondendo, e aos poucos você vai mostrando que aquilo ali tem valor. Então, nada de proposta por e-mail, proposta consistente, bonita, entregue pessoalmente, para estabelecer uma... Qual a palavra que eu posso usar aqui? Um compromisso entre quem pediu e quem está entregando a proposta, né? Como fazer uma boa negociação? Como fazer a defesa dessa proposta, que é essa coisa da objeção? E como fechar o negócio? Essa coisa de fechar o negócio é interessante, né? Já me disseram assim também, você sabe, rapaz, que eu faço todos aqueles passos lá, mas eu não consigo fechar, né? E tem um truque nisso daí, né? Na verdade, você só pode fechar o negócio depois que você respondeu a todas as dúvidas. Tem alguma dúvida? Não. Respondi tudo? Respondi. Então, negócio fechado. Mas, enfim, tem uma prática aí a ser desenvolvida, tem uma habilidade aí a ser desenvolvida, mas essa é a hora da onça beber água, né? Porque se isso não acontecer com efetividade, todos os passos anteriores não valeram muito. Então, tem que exercitar isso.
Depois, ainda dentro do processo de negociação, vem compromissos e contratos. De contratos, vocês entendem muito melhor do que qualquer administrador do mundo, né? Então, eu não vou aqui me meter a falar de contratos com vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Em se tratando de desenvolvimento de negócios, o que vale para o cliente é o fio do bigode. É a tua palavra empenhada. Ele não quer saber do contrato que você tem com ele. Ele quer saber daquilo que você disse para ele que você vai fazer. Porque em muitos dos casos você está ali na frente dele apresentando uma proposta para ele porque ele recebeu uma indicação de alguém de confiança dele que disse assim, olha, conversa com o doutor fulano de tal, ou com a doutora, né? Porque são bons, eles podem te ajudar. Então, ele parte da premissa de que você é competente, confiável. Então, ele não quer saber muito do contrato. Assina-se o contrato, tem que ter o contrato, é o protocolo da coisa, mas o que vale mesmo é a palavra empenhada. E essa palavra empenhada não pode ser frustrada. A palavra empenhada, quando frustrada, faz você perder o cliente. E esse você não recupera nunca mais. E se ele comentar com quem estiver em redor dele, você vai perder muita gente. Então, assim, compromisso de causa, você tem que ter com esse cliente, né? E daí é isso. E depois, o último passo, a gente saiu da negociação, fechamos o contrato e tal, e entramos no pós-venda, que é a manutenção do relacionamento. Como promover encontros com os clientes atuais, os clientes antigos, os clientes mais recentes, sei lá, como promover esses encontros, como ajudá-los de alguma maneira, porque assim, a gente tem uma visão muito extrativista dos nossos clientes, né? A gente pensa assim, poxa vida, eu quero esse cara como meu cliente porque o escritório dele, a empresa dele é bacana pra caramba, eu vou ganhar muito dinheiro em cima dele. Mas a gente tende a não pensar da seguinte forma, putz grilo, eu vou contribuir com esse cara. Eu vou levar uma contribuição efetiva para ele, eu vou ajudá-lo. E daí eu posso mandar uma mensagem de e-mail, isso e aquilo, um periódico, um boletim, não sei. Como fazer isso? Como ajudá-lo? Como manter um relacionamento de confiança? Porque a gente estabeleceu no começo um relacionamento de confiança. Só que relacionamento requer manutenção, é que nem casamento, né? É que nem casamento. Acho que aqui muita gente é casada, né? Casamento é assim. Se você não dá manutenção naquela confiança estabelecida que te levou para o altar junto com a tua mulher, pois é, entendeu? Então, a gente tem que dar manutenção nisso. Boa, Cajé, essa foi boa. É que eu não posso falar tudo o que eu penso, mas ele pode porque ele é da casa, né? Osmar, você pode falar aquela frase, né? Quem não dá assistência sabe concorrência, né? Aí você pode falar ué. E daí, seguindo, como exercer ética e boa postura, a Sandra já comentou, já foi debatido aqui, tem que ter ética, isso não é só para o advogado, eu acho que ética tem que existir na vida, né? Agora, se somos profissionais do direito, vamos exercer o direito com ética, aquela coisa toda. Devo ser profissional ou amigo? Esse é um ponto importante. Tem gente que pensa assim, não, é meu amigo. Cuidado. Relações profissionais, relações pessoais, elas devem se misturar? Qual é o limite para que isso aconteça de forma saudável, se é que esse limite existe? Questão aí para pensar. O que fazer para não perder
as boas oportunidades. E aí, esse carinha que está aqui, por incrível que pareça, é o Milton Nascimento. E não é dele aquela música que diz assim, que o artista tem que ir aonde o povo está, né? Guardadas aí as proporções e fazendo a devida analogia, a gente pode dizer o seguinte, a gente tem que ir aonde o nosso cliente está e tentar satisfazer as necessidades dele, as expectativas dele, se conformando a ele até dentro do nosso limite ético, evidentemente, e de modo que a gente possa caminhar com ele uma longa jornada e rentável. Rentável. O cliente tem que ser rentável, né? Então, essa coisa de muito altruísmo, porque eu vou ajudar as pessoas, cuidado, porque é uma profissão, você vive dela, e se ela não te render, você pode morrer na praia, né? Então, relacionamentos rentáveis é um lema aí muito, muito legal. Bom, gente, é mais ou menos isso. Aqui estão todos os meus contatos. Vocês podem mandar e-mails, que eu mando essa apresentação para vocês. E eu só queria destacar o seguinte, mais uma vez, que, na verdade, essa apresentação, ela pensou algumas coisas de um treinamento de desenvolvimento de negócios e relacionamento que a Advoco Brasil, por meio da minha pessoa, ministra aos advogados. Então, se as respectivas bancas de vocês tiverem interesse na aquisição desse treinamento, nós estamos à disposição e teremos um enorme prazer em atendê-los. Ok? Muito obrigado e até a próxima.